Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra. Nesse vídeo aqui eu quero falar para vocês do absurdo que é a imprensa bairrista paulista. E agora o ataque dos caras são com relação ao Pedro. Pedro deveria sair do Flamengo. Aliás, não é a primeira vez que a gente vê esse tipo de clamor da imprensa paulista. Vamos repercutir isso mais uma vez. Será que o Flamengo deveria aceitar 20 milhões de euros no Pedro? Os 13 milhões que o Palmeiras ofereceu são mesmo pouco perto do que hoje é aproveitado o Pedro? Vou falar com vocês também sobre Rames Rodrigues. O jogador, o meia colombiano de 30 anos, teria sido oferecido ao Mengão Queridão. Será que o Flamengo deveria pensar na contratação? É viável para o Flamengo realizar essa contratação do Rames Rodrigues? Vou falar para vocês também sobre a situação do Diego Rossi e de todas as demais contratações do Mengão Queridão. Mas antes, deixa eu falar para vocês sobre o OneFootball, o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo. Com o OneFootball, nós podemos ver os números dos jogos em que o Mengão Queridão estiver participando e também de outras equipes mundo afora. O OneFootball é gratuito e tem para iOS e Android. O link sempre está aqui na descrição dos nossos vídeos. Tá esperando o quê? Baixa agora o OneFootball, o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo! Agora vamos falar de Mengão Queridão. Eu quero começar logo dizendo para vocês que o Flamengo retomou os treinamentos hoje às 8 horas da manhã, já visando o confronto contra o Resende no domingo às 16 horas, pelo Campeonato Carioca. O jogo vai ser no Engenhão, que faz tanto tempo que o Botafogo não ganha da gente lá, que a gente já pode dizer que é a nossa casa, né? Aliás, o Flamengo tem algumas casas fora do Maracanã. Engenhão, a Arena do Corinthians, a Arena do Palmeiras, são territórios que a gente está acostumado a dominar e a vencer, né? Então a equipe está se preparando, o Flamengo já está classificado para a semifinal do Campeonato Carioca, estamos tranquilos, estamos sossegados, agora é só o técnico Paulo Souza terminar de fazer os seus testes para montar a equipe para a gente entrar forte na semifinal do Campeonato Carioca e conseguir ganhar o tetracampeonato dessa competição que o Flamengo jamais conseguiu. Temos vários tricampeonatos, tetracampeonatos nós não temos, então é importante, só o Botafogo tem um tetracampeonato na história do Campeonato Carioca. E eu gostaria muito de ver o Flamengo com um decacampeonato, 10 campeonatos conquistados consecutivamente. O que vocês acham da ideia? Seria uma boa, não seria não? Bom, mas a imprensa ontem resolveu cair num reboliço por causa de uma eventual proposta do Palmeiras pelo atacante Pedro. O Palmeiras teria oferecido ao Flamengo 13 milhões de reais, que respondeu um e-mail com 3 letrinhas. K, K, K. Zoeira. Mas se não fez, deveria ter feito. 13 milhões de euros foi o que o Palmeiras ofereceu no Pedro. Isso porque os caras têm uma visão errônea do Flamengo fora do Rio de Janeiro, São Paulo principalmente. Em São Paulo, os caras acham que o Pedro está escanteado. Eles acham que o Pedro está subaproveitado, não está sendo aproveitado como deveria. Eles acham que o Flamengo está com o Pedro encostado. Gente, o Pedro esse ano já fez 5 ou 6 partidas pelo Mengão Queridão. Entrou em outras tantas, já tem 3 gols na temporada. Com o esquema novo do técnico Paulo Souza, o Pedro vai ser muito utilizado. Até porque o Paulo Souza gosta de fazer um rodízio para deixar seus jogadores sempre bem fisicamente. E esse rodízio é importante da gente falar, porque é o mesmo esquema que o Jorge Jesus utilizava. Diferente do Abel Braga, que queria trocar 11 jogadores no Flamengo, o técnico Jorge Jesus trocava 2, 3, 4 peças no máximo. Ia descansando a equipe para a equipe estar sempre bem em todas as partidas. Essa é a mesma ideia do técnico Paulo Souza, que ainda nem começou a fazer isso. Por enquanto, todo o rodízio que ele vem fazendo na equipe é para achar as peças certas nas posições certas. Mas basta olhar os outros trabalhos dele para ver que nos trabalhos anteriores ele poupa sempre 1 ou 2 peças para que essas estejam sempre bem fisicamente para entrarem nas próximas partidas. Então o Pedro vai ser muito utilizado, ora com o Bruno Henrique, ora como o Gabigol, como foi no último jogo, ora com o Everton Ribeiro de repente, enfim, ele vai ser muito utilizado esse ano. Em momento nenhum o Flamengo pensou em deixar o Pedro encostado, em momento algum
o Flamengo pensa em negociar o Pedro para um clube do Brasil. A multa do Pedro é de 100 milhões. Se algum clube no Brasil quiser vir pagar a multa, aí o Flamengo não tem o que fazer. Há de se saber se o Pedro gostaria de sair para a equipe que pagasse a multa. Se quiser, o Flamengo não pode fazer absolutamente nada. Se não, o clube que vier não pode fazer absolutamente nada. E aí a imprensa começa a jogar na roda situações como o Pedro no Flamengo não vai disputar a Copa do Mundo, o Pedro no Flamengo ele não vai ser titular nunca. Como que os caras podem saber de tais situações? Como eles imaginam que será, como que o Paulo Souza vai lidar? Existem vários imprevistos. Pode ser que em determinado momento o Pedro se torne tão matador que o nosso treinador prefira jogar com um jogador de meio de campo a menos ou montar um esquema diferente para poder ter ele, o Bruno Henrique e o Gabigol em campo. Ou botar o Gabigol no banco de reservas, ou fazer um rodízio entre Gabigol e Bruno Henrique para poderem jogar com o Pedro. Tudo só depende do que o Pedro vai desenvolver ao longo da temporada. Nada é certo no dia 25 de fevereiro. Não é certo que o Pedro vai ser reserva no Flamengo. Não é verdade que o Pedro está subutilizado no Flamengo, subaproveitado no Flamengo. Não é não. Quando o Pedro veio para o Flamengo, o Pedro sabia que estava vindo para uma equipe que tinha 4 jogadores imbatíveis. Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Olha o Lázaro hoje. Como que o Lázaro já está colocando na cabeça de cada torcedor rubro-negro a dúvida entre ele e o Everton Ribeiro. Ou seja, aqueles imbatíveis, aqueles insuperáveis, aqueles insubstituíveis, nem são mais tão insubstituíveis, insuperáveis e imbatíveis assim. Já tem o Lázaro conseguindo um pedacinho ali naquele setor. Claro, o Lázaro ainda não é uma realidade, é uma promessa, mas fez 2 excelentes jogos. Se continuar nessa tomada, pode tomar sim a vaga de titular do Everton Ribeiro, por que não? E é bom isso para o Flamengo. Ter competição nas posições é bom. O Gabigol é um moleque esperto. Vendo que o Pedro está sendo aproveitado, obviamente ele já cai para o lado direito, posição de origem dele no Santos. E aí ele passa a não concorrer com o Pedro por uma posição, porque são estilos de jogo diferentes. Ficasse ele enfiado como centroavante, ele correria sério risco de em determinado momento perder mesmo essa posição para o Pedro. Mas não é o caso. O Gabigol está fazendo uma função muito semelhante ao do Bruno Henrique. Só que o Bruno Henrique faz pelo lado esquerdo e o Gabi faz pelo lado direito. Então não tem por que a imprensa paulista ficar achando que o Pedro tem que sair do Flamengo. Para o Pedro chegar à seleção brasileira, depende apenas do Pedro. Para o Pedro disputar a Copa do Mundo, depende apenas do Pedro. O que o Pedro fizer no Flamengo vai levá-lo ou não para uma disputa de Copa do Mundo. E aí só depende do jogador. Então não tem por que ter esse rebuliço. O Flamengo não está preocupado com isso. Que o Pedro não está confortável na posição de reserva é um fato. Que ele está aborrecido é um fato. Mas é um fato que me deixa feliz. Porque eu iria ficar preocupado se o Pedro estivesse bem na reserva. Se ele tivesse acomodado na reserva, aí eu ficaria preocupado. Mas como ele está irritado, ele está chateado, ele sabe que a única maneira de sair dessa situação é jogando mais do que os outros. Então ele vai trabalhar para jogar mais do que os outros, sem pisar na cabeça de ninguém, porque eu conheço a índole do Pedro. Ele vai trabalhar para ser escolhido, para estar sempre entre os 11. Isso é bom pra gente, acirra a competitividade. Do mesmo jeito que o Lázaro tá apertando o Everton Ribeiro, o Pedro pode apertar Bruno Henrique e Gabigol. Quem não tiver bem, não vai jogar. Como o Hugo apertou o Diego Alves. E hoje o Diego Alves é reserva do Hugo Souza. Esse tipo de situação é bom pro Flamengo. Ter jogadores brigando por posição é bom para o Flamengo. E é bom para o crescimento do atleta também. Se o Pedro conseguir superar Gabigol ou Bruno Henrique, ou ambos, aí sim ele vai ser aquele centroavante insuperável e o melhor da América do Sul. Depende apenas do Pedro. O que vocês acham? Vocês acham que o Pedro deveria sair do Flamengo em prol da carreira dele? É claro que se ele aceita ir para o Palmeiras, por exemplo, a vida dele seria mais fácil. Ele seria titular indiscutível no Palmeiras, titular indiscutível no Atlético Mineiro, indiscutível no Internacional de Porto Alegre, no Corinthians, no São Paulo. Mas ele tá no melhor time da América do Sul. Ele tá no time com o melhor elenco da América do Sul. E aqui é bom pra ele. Ele vai crescer aqui. Aqui ele não pode se acomodar, porque se ele se acomodar,
já era, dançou. Então, eu não acho que ele deva sair enquanto atleta. Eu preferiria superar os meus companheiros do que sair. Isso seria arregar. E eu acho que o Pedro não vai arregar, não. Acho que ele vai continuar. Tanto que o Flamengo recusou essa bobagem de 13 milhões de euros pelo Pedro. Agora o seguinte, pessoal. O Flamengo vem sendo procurado por vários empresários. Muitos desses empresários sabem que o Flamengo nem pode contratar os clientes deles, mas eles oferecem como uma forma de colocar o seu cliente em evidência, fazer o nome do seu cliente ser falado naquele continente, porque tão logo se associa o nome do Flamengo ao nome de um jogador, ele passa a ser falado em todo o continente sul-americano, quiçá na Europa também. E os empresários do James Rodrigues, que hoje está jogando no mundo árabe, ofereceram um jogador para o Flamengo. Mas é uma situação que o Flamengo nem respondeu, porque o Flamengo sabe que os empresários estão usando o nome do Flamengo para ganharem holofotes, para ganharem mídia. Sabe por quê, pessoal? No mundo árabe hoje, o James Rodrigues ganha cerca de 5,5 milhões de reais. Então não teria condições do Flamengo nem chegar perto para fazer uma oferta. É tipo, você tem 20 mil para comprar um carro. Você não vai oferecer numa concessionária 20 mil num carro que custa 200 mil. Não tem nem margem para você começar a negociar. O Flamengo não tem nem margem para começar a negociar um salário com o James Rodrigues. Ah, Fabrício, mas se ele aceitar reduzir o salário, para quanto? Para 800 mil? Para 1 milhão? Além do que, o jogador passa por sérios problemas. Ele está acima do peso, ele teve problema no mundo árabe de relacionamento, sérios problemas lá no mundo árabe. Ele teve problema também com o pessoal da seleção colombiana. Ele se desculpou internamente, mas jamais pediu desculpas publicamente pelo mau comportamento, pelas declarações, pelo que ele fez na seleção colombiana. Voltou a ser convocado pelo Reinaldo Rueda por causa desse pedido de desculpas interno, mas a imprensa colombiana acha que ele deveria ter pedido desculpas publicamente e isso ele não fez. É um jogador de difícil relacionamento, apesar de ser um cracaço de bola. Em 2014, no Brasil, ele mostrou todo o seu potencial, mostrou todo o seu vigor técnico e físico. Esteve no Real Madrid, Bayern, mas acabou caindo lá para o mundo árabe. Então, os dirigentes rubro-negros nem responderam porque sabem que não tem nem margem para negociarem com James Rodrigues. Mas ecoou esse oferecimento do James Rodrigues pelos seus empresários na América do Sul toda. Os principais portais já vão começar a noticiar que o Flamengo tem interesse em James Rodrigues, que é sempre assim. O empresário oferece, às vezes o Flamengo nem dá retorno para o empresário, mas nas capas dos jornais e dos portais, Flamengo se interessa por James Rodrigues. Que time que não se interessa pelo James Rodrigues aqui na América do Sul, né? Só que quantos têm condições de contratar? Só os clubes que têm mecenas. Só os clubes que verdadeiramente têm um maluco ali atrás injetando dinheiro porque é apaixonado pelo clube. Senão não tem condições. O Flamengo não tem nem margem para começar a negociar um salário que está lá em 5,5 milhões de euros. E eu falei para vocês no vídeo de hoje cedo sobre os problemas orçamentários que o Flamengo pode enfrentar por conta de negociações errôneas lá na década de 90, entre 93 e 98. Se você ainda não assistiu e não sabe por que o Flamengo está com problemas para contratar jogadores, assistam ao vídeo de hoje cedo, lá do Fla Nação VP, e vocês vão entender perfeitamente o que está acontecendo hoje no Flamengo, o problema financeiro que o Flamengo vive por conta de uma decisão na justiça, de problema trazido por presidentes de outras gestões. Muitos de vocês que curtem, que assistem os nossos vídeos, nem eram nascidos ainda na década de 90, e esse esqueleto no armário do Flamengo saiu para poder nos atrapalhar nas contratações deste ano. Por isso, a gente ainda não conseguiu contratar nenhum grande jogador. E por falar nisso, o Diego Rossi. Que bagunça que foi a situação do Diego Rossi, né? Primeiro, o Flamengo estaria negociando com Los Angeles. Aí apareceu um documento onde o Fenerbahçe já tinha contratado o
Diego Rossi por 4 anos. E agora eu vou contar para vocês o que aconteceu de verdade. O Los Angeles FC, ao emprestar o jogador para o Fenerbahçe, emprestou com uma cláusula de obrigatoriedade de compra. Sabendo disso, o que o Fenerbahçe fez? O Fenerbahçe deu entrada na papelada deles lá, no balanço deles lá, como tendo contratado o jogador do Fenerbahçe, porque seria obrigado, ao final de contrato, a comprá-lo, a menos que o Los Angeles os desobrigassem da compra, senão eles teriam que cumprir a obrigação de compra. Aí um jornalista teve acesso ao balanço e interpretou o balanço errado. Interpretou que já tivessem comprado o jogador, Diego Rossi. E ainda soltou uma imagem do Diego Rossi assinando o contrato. E aí, pessoal, eu falo da responsabilidade que a gente tem que ter, a gente que se comunica, nós jornalistas que nos comunicamos com vocês, sobre checar a veracidade nos mínimos detalhes. Tão logo eu vi a assinatura, a foto da assinatura do contrato do Diego Rossi, a primeira coisa que eu fiz foi ir no Google Imagens e jogar essa imagem lá. Eu queria, porque o Google ele tem um banco de dados que ele guarda a primeira aparição de cada imagem que vocês quiserem. Então eu joguei essa imagem no Google e essa imagem se reportou à data que o Fenerbahçe contratou ele por empréstimo no Los Angeles FC. Então a imagem do Diego Rossi assinando o contrato não era uma imagem recente como estavam veiculando por aí, não. Era uma imagem de quando ele assinou o empréstimo dele do Los Angeles para o Fenerbahçe. E muitas pessoas estavam vendendo essa imagem como informação de que ele estaria assinando um contrato de 4 anos recentemente, há cerca de 2, 3 dias atrás. E não é verdade. O Flamengo ainda pode contratar o Diego Rossi? Pode. Para isso, o Flamengo tem que negociar com o Los Angeles desobrigar o Fenerbahçe de comprar o jogador. Aliás, havia um zum que o Fenerbahçe nem tinha interesse de ficar com o atleta mesmo. Então, ele tem que se ver desobrigado com isso. Daí sim, o Flamengo o compraria junto ao Los Angeles e o jogador sairia imediatamente do Fenerbahçe para se apresentar ao Flamengo. O jogador gostaria de atuar pelo Flamengo, ver com bons olhos jogar no Flamengo e já falou isso para o staff dele. Agora, o Flamengo pode ter que comprar o jogador mais caro do que pretendia, porque outros clubes estão interessados no Diego Rossi também. Atlético Mineiro, Palmeiras, Corinthians, Internacional de Porto Alegre, que inclusive já mandou uma proposta de empréstimo para o Los Angeles, pagando 1,5 milhões de euros pelo empréstimo dele, e o Los Angeles descartou por completo uma negociação por empréstimo. Então, por conta desses times terem entrado no interesse, colocado o Diego Rossi na sua alça de mira, o Flamengo pode ter que pagar mais caro para ter o jogador. E esse pagar mais caro vai entrar de frente para aquilo que a gente falou no vídeo de hoje de manhã sobre o problema no orçamento. Então eu recomendo você que ainda não assistiu o vídeo do Fla Nação VP, assistir ao vídeo onde a gente fala dos problemas orçamentários que o Flamengo tem. O Flamengo está esperando chegar o dia 2 de março para poder tentar sacramentar a aquisição do goleiro Santos. Por que dia 2 de março? Porque é o dia que o Atlético do Paraná encerra a sua batalha pela conquista da Recopa Sul-Americana contra o Palmeiras. No primeiro jogo, 2-2. Dia 2 de março é o jogo da volta na casa do Palmeiras. E aí, a partir do dia 3, o Atlético do Paraná já aceita perder o goleiro, desde que o Flamengo faça o depósito da multa, que gira em torno de 3,5 milhões de euros. Então, aí é que está a questão. O Flamengo está tentando negociar com o Atlético do Paraná o seguinte: não, beleza, eu pago os 3,5 milhões de euros, mas divide essa parada aí pra gente, deixa a gente pagar essa parada aí de forma parcelada, como fez no caso do Andréas. O Flamengo negociou com o Manchester 5 prestações. Alô, Bento! Foram 5 prestações que o Flamengo combinou com a equipe do Manchester para poder pagar o Andréas Pereira. O Flamengo está tentando fazer a mesma coisa com o Atlético do Paraná, não no mesmo número de parcelas talvez, mas para poder adquirir em definitivo o goleiro Santos, que é visto internamente como Flamengo como salvador da lavoura em se tratando do gol rubro-negro. Bom,
nação. Por enquanto é isso que eu tinha para passar para vocês. Ao longo do dia eu volto com mais informações. Eu peço para que você deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e se inscreva também no nosso canal de cortes, o qual o link eu deixarei aqui na descrição desse vídeo. Tamo juntos, tenham uma excelente sexta-feira. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras.